Bom, na sequência, ainda dentro dos grupos despersonificados, cito a você a massa falida. A exemplo da família, a massa falida é um grupo despersonalizado, né? O que vem a ser massa falida? Vocês ainda não têm noção disso, matéria para mais futuro. Existe uma empresa cujo fim visa lucro, uma empresa comercial. Essa empresa não está bem das finanças, deve a todo mundo. E um dos credores promove na justiça uma ação de falência, para que o juiz decrete a falência da empresa. Tudo bem? Tudo bem. Obedecidos os requisitos legais, né, o juiz julga procedente a ação, tá, decretando por sentença a quebra da empresa, a falência da empresa. Ora, essa empresa tem patrimônio. Uma vez decretada por sentença a falência, esse patrimônio recebe o nome de massa falida. O que é massa falida? É o conjunto patrimonial de uma empresa cuja quebra foi decretada por sentença por um juiz competente. Então, a massa falida é um segundo exemplo de grupo despersonalizado. Da mesma forma que a família, a massa falida agora não faz parte dela pessoas, sim patrimônio. Na família, gente. Aqui é patrimônio. Patrimônio que pertencia à empresa. Agora, massa falida. Tudo bem? Então, esse patrimônio é um grupo despersonalizado. Ora, o que vem a ser? Não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ, mas tem a capacidade processual ativa ou passiva. Então, esse grupo, essa massa falida, que é representada por um chamado espólio, nesse caso não é espólio, é síndico, tá? O síndico é uma das pessoas credoras que irá administrar o patrimônio da massa falida. Então, o síndico representa a massa falida em juízo, quer na qualidade de autor em prol da massa falida, quer na qualidade de réu. Então, a massa falida, pela terceira vez, não tem personalidade jurídica, mas tem a capacidade de estar em juízo, representada pelo espólio, toda hora eu me confundo, pelo síndico, através de ação como autor ou como réu. Outro exemplo é herança jacente e herança vacante. Então, a pessoa desaparece, a pessoa morre, melhor dizendo, tem patrimônio, e bom patrimônio, mas não deixou herdeiros, não deixou mulher, filhos, pelo menos que se conheça, né? Então, mas deixou herança. Esta herança deixada pela pessoa que faleceu, que não apareceu por enquanto nenhum herdeiro, essa herança é chamada de herança jacente. Tá? Por quanto tempo? Não sei. Pelo tempo que alguém se sentir lesado, informar ao juiz e promover uma ação para que se decrete a ausência. Tá? Ação de decretação de ausência que nós vimos em aula passada. Passado um tempo, como existe patrimônio, vai chamar a atenção do procurador do municipal, prefeito municipal, da fazenda municipal, porque tem IPTU para ser pago e ninguém paga. Então, cadê a fulano de tal? Fulano de tal desapareceu, morreu. E o herdeiro? Não apareceu nenhum herdeiro. Então, o próprio poder público pode promover na justiça uma ação para que decrete a herança como herança vacante. Que a herança agora é declarada vaga. Mas revela qual a diferença? A diferença é o tempo, né? Primeiramente, período, herança jacente, depois de um certo tempo, vacante. Então, o juiz, através de sentença, decreta a herança vacante, vaga a herança. Mas para quem vai? Antigamente, ia para o Estado, agora vem para o município. O patrimônio deixado pelo falecido, se não houver herdeiro, é decretado herança vacante e vai para o município. Perfeito?
O espólio, outro exemplo de grupo despersonalizado. O que vem a ser espólio? A exemplo da massa falida, o espólio consiste no conjunto de bens, deixado esse conjunto de bens por quem faleceu. Então, se o José da Silva faleceu, deixou patrimônio, esse patrimônio deverá ser partilhado através de um processo de inventário ou arrolamento. Então, o juiz determina, logo no primeiro passo do processo, que se indique quem será o espólio, um dos herdeiros que irá administrar a herança no processo de inventário. Então, normalmente, eu digo a vocês, é um herdeiro, mas poderá ser uma pessoa estranha. Um indivíduo competente, capaz, idôneo, que irá administrar todo o patrimônio do falecido, até a sentença final. Tá? O espólio. O espólio, da mesma forma que a massa falida, é um grupo despersonalizado, cujo núcleo é patrimônio, a exemplo da massa falida. Tá? Quem que administra esse espólio? É o inventariante. Portanto, o inventariante representa o espólio em juízo, quer na qualidade de autor, quer na qualidade de réu. Então, simplificando, morreu, deixou patrimônio, o patrimônio é chamado de espólio. O espólio é administrado no começo, meio e fim do processo, através do inventariante, que é talvez um dos herdeiros. Perfeito? E o último exemplo, aliás, existem outros exemplos, eu estou apenas citando para vocês. Quais são os demais exemplos? Busquem nos doutrinadores. Não fiquem somente com esse limitado conceito. Perfeito? E, finalmente, para nós, o último elemento que constitui um grupo despersonalizado é o chamado condomínio. Aí, quando eu pergunto em sala o que é condomínio, todo mundo dá os maiores exemplos, mas não chega naquilo que a gente quer. Então, existe condomínio quando? Quando duas ou mais pessoas são proprietárias, por exemplo, de um mesmo imóvel. Uma casa não é divisível, a casa é um bem indivisível. Mas o pai e mãe morreram e deixou a casa para 5 filhos. Então, cada um dos 5 filhos são coproprietários desse mesmo imóvel, são codonos do mesmo imóvel. Então, este exemplo que eu passo a vocês, nesse exemplo está tipificado um condomínio. Diversos coproprietários, diversas pessoas naturais ou jurídicas, sendo essas pessoas naturais ou jurídicas coproprietárias sobre um único bem, no caso, indivisível. Não há que se falar em condomínio de bem indivisível. Tá? E nós temos 2 espécies de condomínio. O condomínio geral, que é esse exemplo que eu passei a vocês. Diversas pessoas de uma mesma família sendo proprietárias ou coproprietárias de um mesmo imóvel. E existe o chamado condomínio edilício, esse mais comum, né? Que se representa através de um edifício ou através de um condomínio horizontal. De um edifício de apartamentos, cada qual é dono do apartamento, né? Estabelece em cada qual, ou nesse edifício, o condomínio. Mas, se A comprou os 2 apartamentos de um andar, B, 2 apartamentos. Então, diversas pessoas compraram diversos apartamentos distintos. As pessoas que compraram não tem nada a ver uma com a outra. Mas aonde que está aí caracterizado o condomínio? Está acha-se o condomínio, nesse caso, nas partes comuns, tipo playground, parque, corredores, piscina, elevador. Então, sobre essas partes de um condomínio, se estabelece o chamado condomínio edilício. Todos são responsáveis. Por isso que se paga, né? Cada qual paga mensalmente aquilo que se cobra na qualidade de condômino. Né? E é nomeado um síndico para poder administrar as partes comuns. Uma colocação que eu faço muito importante. Se eu tenho um apartamento lá, os demais proprietários não têm participação no meu apartamento. Tá? Se o B também tem apartamento, eu não tenho participação dele. A nossa participação conjunta está nas partes comuns
elevador, piscina, área de lazer, playground, salão de festa, aí sim se estabelece o condomínio. Todos os proprietários são coproprietários destas partes comuns. Perfeito? E essa colocação eu gosto muito de pedir em prova, então atenção para isso. Tá bem? Muito bem. Novo conteúdo a ser tratado agora é o conteúdo que diz respeito aos bens. No começo do ano, na primeira aula que eu tive presencial com vocês, eu lembro-me que geralmente eu fiz a seguinte pergunta: o que é bem? Aí um falou bem é casa, um é casa, imóvel. Outro falou que é bem saúde. Mas existe juridicamente uma grande diferença entre bens e coisas. Tá? O que seriam as coisas? As coisas são todos os itens que existem na natureza em número limitado. Então, tudo que existe na natureza para o mundo jurídico é uma coisa. Perfeito? Agora, se eu retiro deste mundo jurídico uma coisa e enxergar nesta coisa que ela a mim é útil, eu posso aproveitar? Sim. Ela tem um determinado valor? Posso atribuir determinado valor? Posso. Ela pode ser apropriada? Sim. 3 itens. Se, para mim, satisfizer os 3 itens, é útil, pode ser apropriada, tá? E tem um valor. Esta coisa deixa de ser coisa e passa a ser bem. Então, descaracterizou aquela coisa como coisa para ser bem. Portanto, este código meu civil é um bem. Porque existe em número limitado, perfeito? A minha é útil, tem um valor, tá? E eu posso manusear, posso carregar daqui para lá, de lá para cá. Então, tipicamente, esse código é um bem. É uma coisa, juridicamente, não é uma coisa. Então, tendo esse regramento dito anteriormente, vamos então trabalhar agora com a classificação dos bens. Perfeito? Para que nós possamos classificar os bens com essa tipificação que eu disse a vocês agora, precisa que eu divida a classificação em itens. Irei classificar os bens com vocês com relação aos bens considerados em si mesmos. Em segundo plano, os bens reciprocamente considerados e os bens com relação à sua titularidade. Fácil. Bem com relação a si mesmo. No segundo item, mais para frente, bens reciprocamente considerados. E, finalmente, o último item classificatório, os bens com relação à sua titularidade. Perfeito? Então, através de um exemplo, trabalharei com vocês com o primeiro item classificatório. Então, eu tenho uma caneta aqui, tá? A caneta é um bem. Perfeito? A minha é útil, tem um preço, existe em número limitado. Muito bem. Vamos classificar essa caneta com relação ao primeiro item classificatório. Bens considerados em si mesmo. Então, eu tenho que pegar a caneta, olhar para ela e perguntar: essa caneta é um bem móvel ou um bem imóvel? Imóvel. Tá? Todo mundo sabe que essa caneta é um bem móvel. E eu posso movimentar essa caneta daqui para lá, de lá para cá. Portanto, é tipicamente um bem móvel. Ainda dentro do mesmo item. É um bem fungível ou não fungível? Fungível é um bem que pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. A pergunta, e não fungível, contrário do senso, é um bem que não pode ser substituído por outro. A pergunta minha é: esta caneta é fungível ou não fungível? Plenamente fungível.
Existem N outras canetas idênticas a estas. Tá? Então ela pode ser substituída por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. Então, portanto, é móvel e fungível. Essa caneta é consumível ou não consumível? Essa caneta é não consumível. Consumível é o bem que se consome, que destrói imediatamente com o uso. Um alimento é um bem consumível, uma laranja é um bem consumível. Esta caneta, ela se consumirá depois de muito tempo, não se consome com o uso imediato. Eu não escrevo com ela agora e jogo fora. Então ela tem um tempo de vida ainda. Então ela é tida como bem não consumível. Perfeito? Divisível ou indivisível? Essa caneta é indivisível. Mas, Rebelo, ela tem a tampa, mas a caneta é isto. Eu não posso dividir em 2 ou 3 partes. Posso quebrar? Posso. Então, Rebelo, ela é divisível? Não é. Se eu quebrar, ela não é mais útil para mim. Perdeu a utilidade. A caneta por si só é composta da grafia, dessa parte transparente, da própria tinta. Então, eu posso quebrar, mas ela não é divisível. Então, para mim, para vocês, para todo mundo, a caneta é indivisível. Essa caneta é um bem singular ou coletivo? Esta caneta é um bem singular. Se existirem diversas canetas na minha mesa, iguais a estas, nós iremos chegar a uma coletividade de caneta. Perfeito? Então, sobre esse aspecto, eu vou trabalhar com vocês detalhadamente, voltando e dando outros exemplos. Então, o código fala: bens considerados em si mesmo são móveis e imóveis. Bens imóveis. Os bens imóveis, segundo o artigo 79, vamos ler com vocês, 79 do Código Civil diz, o legislador, são bens imóveis o solo e tudo quando se lhe incorporar natural ou artificial. Muito bem, então, diz o legislador, primeiramente, que o solo é um bem imóvel. Só o solo, não. Tudo que nós pudermos incorporar ao solo será bem imóvel. Tipo, no solo eu planto uma árvore, a laranjeira. A laranjeira passa a ser bem imóvel. Eu construo nesse terreno uma casa. O solo é bem imóvel, perfeito, e a casa é bem imóvel. Então, tudo que nós incorporarmos ao solo de maneira natural ou artificial, tudo é bem imóvel. Notem vocês uma característica interessante. Se eu lanço hoje uma semente ao solo, essa semente deixou de ser bem móvel e passou a ser bem imóvel. Então, a semente lançada ao chão, para que ela seja germinada, é descaracterizada como bem móvel e passa a ser bem imóvel. A árvore plantada, tá? Bem imóvel. Os frutos pendentes dessa árvore, bens imóveis. Mas, Rebelo, eu posso apanhar, tudo bem. Uma vez que você apanhou a laranja, ela passa a ser móvel. Mas enquanto ela é presa no caule, a laranja, a pera, qualquer que seja a fruta, são bens imóveis. Perfeito? E com relação a isso, os alunos ficam mais ou menos meio preocupados, porque há que existir aqui muita mentalidade jurídica, muita abstração jurídica. Perfeito? Então, o aluno tem que fazer a abstração, entender essa abstração e, infelizmente, engolir. Tá? Eu costumo dizer, nas salas tem um crucifixo, porque o padre Mário colocou lá, cada sala, né? Aqueles crucifixos que não tem, né? Colocados nas salas, tem lá no fundo.
Aquele crucifixo colocado no fundo da sala e das salas é um bem móvel ou um bem imóvel? Aqueles crucifixos são bens imóveis. Mas rebelo eu posso segurar, tornando-se imóvel? Não. Enquanto ele foi retirado, para ser recolocado, juridicamente é um bem imóvel. Perfeito? Então, artigo 79, mais uma vez, são bens imóveis, o solo, e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Então, nós temos o imóvel por natureza, como dizem os doutrinadores, é o solo, o subsolo, o espaço aéreo. O espaço aéreo também é um bem imóvel. Mas rebelo, espaço aéreo é imóvel? Sim. A lei diz que sim, é habitação jurídica e nós temos que assim entender. Perfeito? Existe também agora uma observação a ser feita, interessante. Aliás, que o próprio código fala. Se eu sou um fazendeiro, eu planto pés de eucaliptos nessa minha fazenda com o objetivo de futuramente cortar cada pé e vender os eucaliptos. Esses eucaliptos enraizados ao solo, nestas condições, são bens móveis. Mas rebelo, você acabou de dizer que está enraizado, nesse caso, quando a raiz, quando o bem é enraizado ao imóvel, com o objetivo, notem bem, futuro de serem cortados. Isso aí faz para o comércio, estes eucaliptos, enquanto enraizados ao imóvel, para fins, que eu disse, são bens móveis. Móveis por antecipação. Perfeito? E os bens móveis, contrário ao senso, são os bens que podem ser movidos ou por força própria ou através de força alheia. Tá? Carro, bicicleta, então são todos bens móveis. Semoventes, bens móveis, são os animais, né? Cachorro, gato, né? São bens móveis. Tá? Então, móveis, propriamente ditos, móveis por determinação legal. Bom, na sequência, nós trabalharemos com os bens fungíveis.